Olá, sou Fernando Tendolini, Head da área de renda variável aqui do Fator, e esse vídeo para a gente comentar um pouquinho o que foi o cenário no mês de julho de 2024 e o desempenho do fundo Fator Momento. O mês de julho de 2024 ele foi marcado por um certo estresse aqui no nosso mercado, principalmente a partir da segunda quinzena do mês. Acho que o grande debate que ficou foi um pouco da desancoragem das expectativas de inflação. A gente começou a ver números de inflação que foram deixando o mercado inquieto aqui no Brasil, e também na condução de quais medidas serão adotadas para que a gente tenha a persecução da meta fiscal. Isso foi muito importante, isso estava na pauta durante todo o mês. Lá fora, a gente tinha dados que mostravam algum desaquecimento da economia e, portanto, a expectativa de que o Fed possa vir a implementar uma política monetária mais afrouxada a partir de setembro. A incerteza desse começo de afrouxamento monetário lá fora, contrária à postura mais dura do Banco Central aqui dentro, deu a tônica da taxa de juro e também do mercado de câmbio, que ficou bastante estressado durante o mês passado. A gente pode claramente ver um movimento no mercado de ações. Na primeira quinzena, ela ainda segue se valorizando, mas a partir da segunda quinzena do mês, a gente viu quedas importantes, principalmente naquelas empresas ligadas ao setor doméstico brasileiro, que são sensíveis a taxas de juro para o consumo e para a receita, e também os impactos dessa movimentação toda nos próprios balanços e nas despesas financeiras das empresas. Com isso, a gente teve um mês que fechou com queda no nosso fundo de 2,9%, que até se destacou um pouco das médias dos mercados quando a gente olha para a Ibovespa e mesmo para o Small Cap. Mas esse tem um efeito muito mais calendário do que em relação ao próprio desempenho das empresas. Nesse início de agosto, a gente já tem uma recuperação bastante importante da queda do mês passado, justamente porque você volta a ter a divulgação dos resultados, e nós temos visto bons resultados nos casos que são escolhidos para a carteira. De forma que esse resultado do mês de julho ele tem muito mais um efeito calendário do que um efeito em relação aos ativos que a gente carregava na carteira. Acho que é muito importante dizer isso. Naquele mês, no mês passado, portanto, nós tivemos na carteira comprada uma desvalorização da ordem de 1,7%, e os destaques foram empresas muito mais ligadas justamente a essa dinâmica de câmbio e a dinâmica da própria percepção do mercado doméstico em relação a um discurso de Banco Central Brasil um pouco mais duro. Algumas casas um pouco mais céticas têm até colocado que em algum momento o Banco Central terá que voltar a subir a taxa de juros aqui para controlar e reancorar as taxas, as expectativas de inflação, seja aqui em 2024 ou no horizonte de 2025 ou além. Isso impactou algumas empresas, alguns segmentos, por exemplo, o mercado doméstico, de consumo doméstico, que prejudicou naquele momento a carteira do fundo. Isso é um segmento importante na nossa carteira. Por outro lado, empresas importantes do nosso portfólio ligadas ao setor exportador, como Embraer, por exemplo, tiveram um excelente resultado, um excelente desempenho, que acabou não sendo suficiente para compensar a desvalorização de uma parte da carteira. Na parte vendida, nós também tivemos, não houve um hedge perfeito das quedas, teve uma queda também da parte da carteira short, na ordem de 1%, o que contribuiu, juntando essas duas coisas, para o desempenho do fundo. A carteira continua bastante concentrada em segmentos ligados à infraestrutura, a bens de capital e ao próprio setor de energia, tomando-se aqui energia como setor de petróleo aqui no mercado doméstico. É importante também o setor de construção civil e imobiliário e também a parte de consumo doméstico. Portanto, acho que é uma carteira que pode ser vista com exposição grande, tanto do ponto de vista de faturamento ligado a commodities e a própria setor exportador, de um lado, e do outro lado, uma carteira que também tem um vetor importante do consumo doméstico, que está ligado ao PIB, que tem tido uma boa
um bom desempenho aqui em 2024, além do que se imaginava até no início do ano, e também sempre uma expectativa de que, reancorando as expectativas fiscais, a gente venha a ter o efeito disso na própria curva de juro e isso imediatamente sendo refletido no preço dessas ações. Então, a carteira do fundo tem essa radiografia com esses dois pêndulos bastante importantes aqui para trazer o resultado. De novo, reitero que o resultado do mês passado foi um resultado marcado no calendário, mas que já no início deste mês de agosto a gente teve uma forte recuperação, com praticamente todo o efeito sendo zerado em relação à perda do mês passado. Quando a gente olha para a carteira do fundo, ela está bastante posicionada, uma carteira da ordem de 140% de posição bruta e uma posição líquida comprada de 95%. Nos preços atuais, a gente acha que teve uma grande precificação de parte do cenário ruim, inclusive pela desvalorização cambial. No mês passado, nós tivemos uma entrada de recursos estrangeiros da ordem de 7 bilhões de reais. Isso é importante, isso faz o fluxo para a Bolsa inverter o seu sinal, pelo menos no curto prazo. Para o mês de julho, são esses os meus comentários. Mais detalhes no relatório mensal do Fundo Fator Momento e nos vemos novamente no mês que vem. Obrigado.